Shalom Aleichem, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Boas Novas de Israel. Quero compartilhar aqui uma palavra em hebraico com vocês, ou talvez mais de uma palavra em hebraico, mas essa palavra se encontra justamente na Parashá da semana. Parashá significa porção, e a porção dessa semana, que é lida em todas as sinagogas do mundo inteiro, se chama Bechukotai. Bechukotai literalmente é nos meus estatutos, e ela fala sobre a consequência de guardarmos ou não os estatutos de Hashem, dados a Moshe e levado pelo povo de Israel ao longo dos anos até o dia de hoje. E quando o povo escutou as leis dadas por Hashem, por mãos de Moshe, como se diz na sinagoga, Beyad Moshe, Na'aseh Venishma, faremos e escutaremos, no sentido de obedeceremos. Mas muitas vezes o povo foi rebelde, o povo foi duro, certo? Então, nessa porção é colocado realmente a consequência daqueles que escutam e fazem e aqueles que não escutam. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas onde está Deus nos desastres naturais, ou nos acidentes, ou nas guerras? E se nós olharmos, e se nós repararmos as consequências de cumprir os mitzvot, hokim, mishpatim, que são mandamentos, estatutos e juízos, nós vamos ver consequência de paz, de tranquilidade, de harmonia. E em consequência de não cumprir os mandamentos, estatutos e juízos, nós vemos a falta da paz, o desastre, a falta de harmonia e tudo isso. Então é como uma lei de causa e efeito, e o povo de Israel, o povo judeu, ele não existe na casualidade, mas na causalidade. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui com um propósito, e nesse propósito temos um caminho a seguir. Todos nós devemos saber onde exatamente nós queremos e devemos chegar. O Rabino Jonathan Sacks faz um comentário muito importante sobre a grande facilidade da tecnologia de hoje. O Waze, ou Maps, né? O Waze, que foi a tecnologia israelense, que mostra a você qual caminho é mais fácil para chegar no lugar. Ele facilita, mas ele nunca vai dizer para você, anda por aqui. Quem diz, anda por aqui, esse é o caminho e esse é o objetivo, é a Tanar, é a Bíblia, certo? E você deve escolher o caminho. E você deve escolher a vida. E é essa frase em hebraico muito conhecida e muito falada, que bacharta bachaim, porque você escolherá a vida. Então, nessa porção, inclusive o ano da Shemitah também foi colocado nessa porção, que no 7º ano a terra deve descansar de todo o trabalho. Como nós descansamos no dia 7º, no Shabat, a terra de Israel também deve descansar. E como consequência de não deixar a terra descansar, houveram muitas diásporas, que em hebraico se diz galut. O povo foi tirado daqui e foi mandado para vários países com povos pagãos, idólatras, e muitas vezes nesse país não havia liberdade de servir ao Deus de Israel e cumprir os seus mandamentos. Isso também é uma consequência da desobediência. Então, o resumo dessa porção é a obediência, porque a obediência, como consequência da obediência, nós temos a proteção e a vitória. E como consequência da desobediência, nós temos a derrota, nós temos a decepção. Também o Rabino Jonathan Sacks, eu quero dar todo o mérito e a autoria para ele, ele reparou que nessa porção aparece uma palavra muito interessante, que em nenhum outro lugar do Tanar, da Bíblia, vai aparecer essa palavra novamente, e essa palavra é a palavra Keri. E na Torá diz assim, se vocês atuarem com Keri, eu vou atuar com vocês com Keri. Essa palavra ela foi interpretada de distintas maneiras. Uma maneira de interpretar essa palavra é dureza, outra maneira de ver essa palavra é a palavra consequência. Então, nós vemos que realmente, quando nós nos comportamos de forma dura, com o coração duro, endurecido, em consequência disso, Hashem também se comporta conosco de uma maneira dura. Mas é nós que nos colocamos nessa situação. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, mas
Tem tanto problema no mundo, então esse é o motivo de que Deus não existe e de que Deus não é bom. Mas na verdade, como aconteceu, por exemplo, o Mabul, né, que é um grande exemplo de um desastre que varreu toda a maldade existente naquela época, na época de Noé, a Torá usa uma expressão que ele corrompeu as pessoas na sua própria corrupção, ou seja, Hashem permitiu que as pessoas se corrompessem. Não foi ele exatamente que as corrompeu, as pessoas se corromperam. E muitas vezes as pessoas nem prestam atenção nos mandamentos, nem querem saber, todos querem seguir o seu próprio caminho. Então, como consequência disso, existem vários desastres pessoais ou em níveis maiores, né, como em um país, por exemplo. Então, essa é a palavra que eu quero deixar com vocês, incentivar vocês a prestarem atenção nos mandamentos, e como eu comentava no vídeo anterior, é como uma lei de trânsito que diz e me orienta justamente com intenção de me proteger e me ajudar a chegar salvo naquele caminho. Assim são os mandamentos de Hashem, que nos conduz à vida, porque fazendo esses mandamentos e cumprindo esses mandamentos, eu vou viver por eles. Shabbat Shalom.